Eu vi. E esse... Sabe de quem é ele? Sou eu! Tá falando comigo, locutorista antigamente. Pô, aquela foto ali tinha um Realinho, rapaz. Vale. Armando Nogueira. Quantos queridos, rapaz. Cara, na verdade, onde foi o dia do jornalista, esses caras aí fizeram história. O Reale Júnior é quase que um pioneiro em ser correspondente. Ele foi viver na França e foi correspondente. Pô. Às margens do Sena, junto à Maison de la Radio, os termômetros marcam... Marcante. graus. Marcante. Demonstre-me uma Paris coisa. Volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil. Fala, garoto, o que você quer? Do alto. Qual é a nossa pauta? Do alto. Do alto da Avenida Paulista. Acho que era isso, né? É do alto, Era bem legal. Luiz, você começou a narrar futebol? Você começou a narrar futebol na sua terra, São João da Boa Vista, em rádio? Sem dúvida, São João da Boa Vista. Boa pergunta. Isso foi em 1977. Foi assim, na verdade, Canhão, eu comecei primeiro escrevendo no jornal. Sonhadores. Menininho ainda, garoto, adolescente, então. Há 16 anos. A gente criou um jornal lá em São João da Boa Vista, eu e um colega jornalista que se chama Francisco Artem, que por sinal é presidente da Câmara dos Vereadores lá da cidade de São João da Boa Vista hoje em dia, e a gente criou um jornal. Os Sonhadores criamos um jornal chamado Opção, porque a gente não aguentava as notícias requentadas, enfim, a gente queria algo mais contestador, né? E aí eu fiquei responsável pelo esporte, eu escrevia sobre o esporte. E num dado momento eu achei bem legal fazer uma matéria sobre o fenômeno do futebol dente de leite. Quem é da minha geração vai lembrar disso. O futebol dente de leite era um evento top de linha, a TV Record passava os jogos, o Roberto Petri era o entusiasta maior, o Eli Coimbra era o repórter nesse tempo. Sim. E eles faziam a transmissão de um jogo por semana do futebol dente de leite, que é mais ou menos como se fosse um infantil hoje em dia, né? Os nomes foram mudando. E aí eu fiz uma reportagem, escrevi uma reportagem bem grande sobre o futebol dente de leite, que era uma febre também lá na cidade. E por acaso eu até tinha jogado e continuava jogando num clube com juvenil, seria hoje em dia, né? Um acima do dente de leite, que é o sub-17 naquela altura. E aí o pessoal da rádio leu aquilo, achou legal, e aí me convidaram para ler a coluna na rádio. Aí eu fui ler a coluna na rádio, de sábado, num programa que chamava Esporte Amador é Notícia. E aí, eu li a coluna lá e tal, enfim, aí resolvi incrementar, botar umas entrevistas, saía com aquele gravador tijolão, né? Aquela pilha grandona. Pilha grandona, aí, gravador tijolão, e aí, ficou legal, o pessoal gostou, e um dia o cara que era o supervisor lá da rádio, o Vanderlei Fleming é o nome dele, ele me convidou para ser repórter da rádio. Aí eu fui ser repórter de esportes, e aí comecei a fazer umas edições legais na hora de entrevistar, né? Que dava um trabalho, você botava tudo... Gente, gravador de rolo, aí você tinha que fazer a edição, você tinha que pegar, tirar a fita, cortar a fita numa lâmina, tinha um alumínio assim que você botava para fazer o corte, e aí colava com adesivo para dar sequência na edição. Dava um trabalho dos diabos aquilo. E aí um dia o narrador da rádio, chamado Basílio Bizzi, que é um colega, ele se diverte em rádio até hoje, lá no interior, ele era um narrador, ele era gerente de banco. E aí tinha um jogo no domingo em Indaiatuba, o Primavera de Indaiatuba jogava com o Palmeiras de São João da Boa Vista, e aí a gente estava indo para Indaiatuba, de Brasília, uma Brasília branca, eu, o Vanderlei Fleming e o João Fernando, que era repórter, também, 2 repórteres. E aí no meio do caminho o cara me contou, o Basílio Bizzi, que é diretor de banco, foi transferido para longe, não vai poder narrar, a gente resolveu que você vai narrar. Eu falei, Vocês estão malucos? E aí, e aí ele falou, só que você não lê anúncio, não. O anúncio, deixa que eu leio, vai que você erra no anúncio. Ai, meu Deus do céu. Aí narrei. Então, Rogério, você acha? E aí eu narrei o jogo, foi 2-0 pro Primavera contra o Palmeirinha de São João da Boa Vista, e isso foi em junho de 77. Então já tem 42 anos, com a fazer 43, credo! Parabéns, cara. E aí, de São João, para onde você foi depois? Então, aí, como lá em São João da Boa Vista, eu entrei na faculdade de jornalismo em Campinas. Um abraço aqui pro Fábio, pro Alain, pro Daniel Melo. Aquela figura já vi aqui. Reginaldo, Anderson Gomes. Alô, galera, show de bola, muito obrigado.
Luiz Roberto, estava no YouTube agora vendo gols do Flamengo com a sua narração. Valeu, garoto, obrigado. Matheus Bastos, o Wellington, um abraço na galera que está participando aqui com a gente, Reginaldo e tal. Aí eu fui viver em Campinas para fazer a faculdade na PUC de jornalismo. Um dia eu fui no 1º de maio de 1900, fiquei narrando em São João tempo. 1º de maio de 1980, aí, Gilson, valeu, garoto, Ismael, alô, padrão. Garoto. Não, é da CrossFit, padrão. É uma academia. Ei, rapaz, tomar cuidado com esses nomes meio, hein? Cuidado com esses nomes meio rápidos que eles pegam a gente às vezes, hein? Eu já caí na Paula. Vou fazer o quê? Milton Carvalho, a CrossFit. Vamos lá, Canhão. Acho que você tá malhando na CrossFit, hein? Eu? Deixa eu ver. Tá falando, vamos lá, Canhão. O cara é teu fã, meu. Bom, eu sou também, evidentemente, né? Jucimara Pinheiro, sabe de quem? Wagner Amaro. A galera gosta dos alôs aqui, viu, Canhão? Então eu aproveito e mando uma na Bahia, lá o pessoal de lá também, o Aracaju. Olha, Fortaleza, Celso Bezerra, grande Celção. Aliás, em Fortaleza, onde estou? Ohio. Olha lá, Ohio, nos Estados Unidos. Isso é o poder da internet, né? Mudança de era. Aí eu fui para Santos narrar um jogo no 1º de maio. 1º de maio. De 1984 já aí, estamos falando de 1984. Era um feriado, o jogo foi de manhã. Valeu, Celso, muito obrigado, querido. Anderson, valeu, garoto. Alô, João Pessoa, te mandei um vídeo dando parabéns pelo seu dia que foi ontem. Valeu. Ô Lúcio, valeu, Fábio Lúcio, grande garoto. O pessoal da CrossFit não malha não, porque é na Bahia. Mas quando a gente for na Bahia, queremos aquela malhadinha, hein? Quer aquele desconto bom, hein? Então, Rogério, aí eu fui narrar esse jogo em Santos, aí tô narrando o jogo lá, eu e o repórter que chamava Ailton Fonseca, que hoje está na Rádio Difusora de Poços de Caldas, querida Difusora de Poços de Caldas. E aí chegou um sujeito, parou ali do lado e falou, posso botar isso? Tinha um fone, aquele tempo, gente, era um equipamento que você tinha que virar a chave para ouvir o retorno, não tinha nada de telefone, né? Você tá pensando... TX, não, aquele tempo era só TX, não tinha RX ainda. Alô, Emerson, Luiz Roberto, sou seu fã, valeu, saudar a Juazeirinho, na Paraíba, nossa, Benjamin Bach, grande beija. Ô, Benjamin, tá aí? Aí, garoto, fenômeno. Alô, Narigudo. Fenômeno, esse é fenômeno. Beija, querido. Beijo pro Beija, valeu, garoto. Diogo de Souza, o Beija é fenômeno. Não tem papo na língua, fala o que tem que dizer, é isso aí. E correto, né? O cara que tem princípios, isso é importante. Mesmo que seja polêmico. De quando encontro ele caminhando na Lagoa Rodrigo Desfeita. Oswaldo Cruz com a gente, estado natal do pai da matéria, Osmar Santos. Valeu, esse é um gigante, Aí, cara, esse sujeito ouviu e no dia seguinte me ligaram, telefone fixo, não tinha celular. Lá em Campinas, a gente morava numa república que só tinha telefone porque morava com a gente um sujeito que trabalhava na Telesp. Então, ele, como funcionário, só não tinha telefone, aquele tempo não tinha telefone. E aí era um cara, aquele cara que tinha ouvido me convidando para ir para Santos, que a Rádio Cultura estava sem narrador, que tinha uma excursão do Santos, num torneio, um quadrangular dos clubes campeões mundiais. Inter, Milan, rapaz, negócio parada séria, Inter, Milan, Santos e Penharol. E aí, cara, eu fui para a Rádio Cultura e fui logo para fazer uma viagem dessa, Mocaipirão de São João da Boa Vista, garoto. Aí fui para Santos, aí mudei a faculdade para Santos. Na verdade, eu só me confundi de data. 84 foi quando eu saí de Santos. Foi 81 isso, tá? E em 84 eu fui para a Rádio Gazeta de São Paulo, a convite do Paulo Soares, o amigão da galera, e do Pedro Luiz Pauliello, um dos grandes que já nos deixou, lamentavelmente, realmente, um daqueles caras que eu não vou esquecer nunca. Aí fui para a Rádio Gazeta, uma passagem relâmpago pela Record, quando a Record fez uma dobradinha com a Gazeta, quando o Osmar Santos foi para a dobradinha, saiu da Globo, e foi para a Record, e para essa vaga, não para o lugar do Osmar Santos, pelo amor de Deus, para essa vaga que a Globo precisava de um cara, em 87 eu fui contratado para a Rádio Globo, e no Grupo Globo estou até hoje, né? 32 anos de Grupo, vou fazer 33 de Grupo Globo. Não é brincadeira não, a vida inteira, viu, Canhão? Cara, que maravilha. Eu te ouvi, você é só um pouquinho mais velho que eu, pouca coisa, não é assim... Não, imagina, você começou quando? Não, eu comecei com 12 anos em 79, mas técnico de som, operador. Aí depois que eu fui passando para microfone, para chegar no microfone foi em 85 repórter em Votuporanga. Mas era mais ou menos assim, aí narrador em 89. Mas não estou aqui para falar de mim, falo para falar de você, pô. Você é o nosso... Não, temos curiosidade de saber também.
Não, você não aí, cara, você é um ícone, Rádio. Você é um ícone. Alô, Vinícius, tá lembrando aqui do GP da Áustria do ano passado? Tá revendo o GP da... Caramba, modéstia à parte, ficou na rede direitinho esse dia aí, o GP da Áustria. Foi maravilhoso, mas foi maravilhoso, né? Leclerc, Verstappen... Você tem uma ideia? O meu primeiro jogo narrado, Rádio Clube de Votuporanga, um amistoso, Votuporanguense 15 de Jaú, no Plínio Marim, antigo Plínio Marim, foi 0-0 e meteu gol numa bola que bateu na trave. Pra você ver como é que eu comecei bem. Mas não tem importância. Pensa que eu já fiz um monte de... Não tem importância. Ô Rogério, você sabe, eu tenho uma história super legal de Votuporanga, cara. Super legal. Viu? O Santos foi fazer 2 jogos na região de São José do Rio Preto, o primeiro em Araraquara, contra a Ferroviária, no Campeonato Paulista, e depois em São José do Rio Preto contra o América, no antigo Mário Alves de Mendonça. E ficou em Rio Preto. E aí, para não treinar no Mário Alves de Mendonça, foi treinar em Votuporanga. Era aquele puta time do Santos de 1983. Serginho Lapa, Paulo Isidoro, titulares da Copa de 82. Não, o de 83 ainda era o Fiodermundo Marola Júnior. Em 84 que veio o Rodolfo. Lembra do Marola? O time que foi vice-campeão brasileiro em 83. Depois em 84. 84, campeão do torneio início e campeão paulista, inclusive. Teve torneio início, foi a última vez que teve torneio início. E aí, cara, a gente foi para Votuporanga acompanhar o treino do Santos. E a gente tinha comprado, nós lá da Rádio Cultura de Santos, né, quer dizer, a rádio, os donos da rádio, o HT, que naquele tempo não existia microfone sem fio, era um HT, que se adaptava, acoplava o microfone nele. Uma intervalo grandona. E aí você recebia no outro HT e plugava na maleta, que chamava maleta de transmissão. Você não é que uma vizinha do estádio de Votuporanga emprestou o telefone, a gente plugou a maleta no telefone e eu fiquei com o HT lá no treino do Santos entrevistando os caras. Porque a Rádio Globo tinha narrado os treinos da seleção antes da Copa de 82, que aliás o Sport TV está até mostrando os jogos. Hoje é Brasil e Escócia, tá uma delícia de rever, né? Ontem foi Brasil e Rússia. E aí a gente ficou com aquela inspiração. A Rádio Globo, as ideias do Edson Scatamáquia, que era o cara que inventou aquilo tudo, o jeito de operar, né? Claro, no gênio. Tinha o Osmar Santos narrando, gênio. O Scata foi um dos gênios do rádio. E aí a gente se inspirava muito nele. Então, caramba, aquilo foi uma vitória, cara. A gente ficou com o HTzinho lá, torcendo pra bateria e narrando o treino coletivo do Santos na antivéspera, porque na véspera, antigamente, o cara não fazia coletivo. Pro jogo contra o América de Rio Preto, que o Santos ganhou, inclusive 1-0, gol do Serginho. Então eu não sabia que você conhecia a minha terra, que você tinha ido lá, cara. Opa, que essa região é nossa, rapaz. Vamos voltar lá, tá? Vamos voltar lá. Nova Itapirema, rapaz. Monte Aprazível. Isso. Conheço tudo aí, rapaz. Sou velho. Em 84, nesse time que eu te falei do Rodolfo, o Santos jogou em Rio Preto um domingo, e aí na terça foi fazer um amistoso em Votuporanga à noite. E pela Rádio Globo foram Antônio Edson e Romeu César. Muito mais emoção, Antônio Edson. O Tunicão tá lá em Ribeirão. Ô, Tunicão! Tá lá no rancho do Tunicão. E precisamos mandar uns abraços aqui, mandar uns abraços pro povo. Vamos lá, sessão abraço, vamos lá, vai. Esses narradores maravilhosos, valeu, Pedro, maravilha, fez sucesso. Blumenau, Santa Catarina com a gente, Luiz Roberto, Luiz Fernando Fernandinho, valeu, garoto. Bom, enfim, o Frank, sabe de quem? Gabigol, é isso aí. Luiz Roberto, grande abraço para Itabirito, a terra do Tele, grande Itabirito. Nossa. Rapaz, quem não leu o livro do Tele ainda, leia, porque é maravilhoso. De Votuporanga tá aqui com a gente, ó. Doutor Miceli, que tá aqui lá de Votuporanga. Vamos levar o Luiz Roberto de novo aí, hein? Rapaz, o grupo... só por acaso, meu filho de 4 anos é teu fã. Tem como você mandar um sabe de quem? Luiz Antônio Neto é o nome da emoção. Tá mandado, garoto. Não deu tempo de gravar? Bota pra gravar, vai. Bota o celular, aperta aquela bolinha vermelha. No 3, vai. No 3, vai, Rojão. Vai, cara. 1, 2, 3. Sabe de quem? Luiz Antônio Neto é o nome da emoção. É isso aí, garoto. Bom demais. Mudanças de regra no futebol, mas negócio de toque no braço, quando for aqui assim, ó, nesse pedaço vai valer. Aqui pertinho, hein? Aqui em São João da Boa Vista, em Votuporanga, aqui é subaco, né? Perto do subaco, se bater aqui, vamos embora.
Os caras mexem em umas coisas, assuntos para os nossos comentaristas de arbitragem, mas, enfim, né? Porque você sabe que é meio polêmico, né? Porque se a bola bater aqui, se eu tiver assim, a bola bater aqui, aqui tá valendo, não é mão. Mas se eu fizer esse movimento para aumentar, agora, ou seja, esse pedaço vai ser como se fosse o tórax do sujeito, né? Sei lá. Sim. E é intencional para você ganhar a vantagem, né? Você vai fazer isso para tentar ganhar, para tirar essa vantagem. Demúcio! Emerson, grande abraço. Léo Marino, fala, garoto. Como é que foi trabalhar com o Osmar Santos, cara? Como é que é isso? Privilégio, né? Privilégio. Você sabe que esse gol do Marcelinho, que você botou aí, que é um dos gols mais bonitos que eu vi pessoalmente, talvez eu não tivesse narrado se não fosse o acidente. O Osmar, nesse ano, estava se cuidando, tentando recuperar a sua saúde, e foi uma semana em que, inclusive, o Osmar tinha sido levado para os Estados Unidos, para uma clínica nos Estados Unidos, né? Porque esse gol, enfim, é 95, o ano seguinte do acidente do Osmar, que foi no dia 23 de novembro de 1994. Dezembro, 23 de dezembro. E você sabe que eu trabalhava na Rádio Globo e estava fazendo as produções pro período em que você parava os programas, deixava um monte de coisa pronta, entrevistas, gravações e tudo. E toca o telefone da central técnica da Rádio Globo, aí um sujeito diz, olha, é da Rádio Globo? Sim, eu que atendi o telefone. Aí, só um minuto, por favor, estava com a mão na massa, passei para o Alberto Pastri, que é o diretor da central técnica, estava me ajudando nas edições. E aí o Pastri foi ficando branco. O sujeito do outro lado falou assim, eu estou aqui com um crachá de um funcionário da Rádio Globo, chamado Osmar Aparecido. O Osmar Aparecido Santos é o Osmar Santos. Eu preciso avisar a família que ele sofreu um grave acidente, está em situação gravíssima aqui, e a gente precisa arrumar um jeito de removê-lo daqui. E aí ele falou comigo, né, que imediatamente, eu que estava ali com ele, né, ficamos todos atônitos, assim, foi um sofrimento louco, e aí naquele tempo o telefone celular tinha sido implementado, mas não funcionava direito. E aí eu tentei falar com o Oscar, mas é aniversário da mulher dele nesse dia. E eles tinham saído e tal, onde ele estava não pegava o telefone. Os outros dois irmãos, o Odinei tinha ido para a França passar o fim de ano, e o outro irmão deles, que é o Osório, vivia na Holanda. Trabalhava no antigo ABN AMRO, que era um banco holandês, né? Que comprou o real no Brasil e tal, e aí no Brasil virou uma mescla. E a gente não conseguia achá-los, né? E aí eu falei com um amigo do Osmar Santos, que trabalhava com a prefeitura naquela altura, chamado Américo Calandriello. E ele era do cerimonial do prefeito e tal. Eu falei, mas Mariquinho, socorro e tal. Ele achou o Oscar, sabia onde o Oscar estava, e aí começaram a tomar as providências para abrir o aeroporto de Congonhas, para que o avião da AMIL, que era a empresa de seguro-saúde, poder decolar, para ir lá buscar o Osmar e trazê-lo para São Paulo. E aí no dia seguinte cedo eles trouxeram o Osmar, e ele foi entregue para as mãos do neurocirurgião Roberto Pagura, que acabou depois cuidando do Osmar. Esse dia, eu trabalhava em Limeira, na Rádio Educadora de Limeira, e a rádio resolveu fazer o amistoso que a seleção marcou para Porto Alegre, que, se não me engano, foi dia 23 ou 22. Não, foi 23. Foi isso. O acidente do Osmar foi à noite e o amistoso foi à tarde, isso. Eu fui para Limeira junto com o repórter lá, o Zé Roberto, aí chegamos no Olímpico e tal, e aí, o Paulo Soares foi quem narrou pela Rádio Globo. Foi o Paulo Soares que narrou, exatamente. O Cledi estava pela Rádio Gazeta, eu conheci o Cledi trabalhamos junto em Votuporanga. Aliás, o Cledi está com 95 anos e não aparenta, porque ele não fica velho. Impressionante o Cledi. Como a gente fala, eu puxei fio pro Cledi e eu estou quase alcançando ele. Então, um negócio sensacional, não entendo isso. E eu me lembro que eu cheguei no Olímpico, o amigão estava chorando na cabine. Acho que o Paulo Roberto estava. Só aproveitando para mandar um abraço pro Walter Salles, rapaz, que legal, valeu, garoto, show de bola. Então, aí completando, tava chorando, imagino. Sabe, e o Cledi depois me contou, veio com detalhes, enfim, e a gente ficou, né, pela gravidade das informações. Não havia essa agilidade da internet ainda, né? A gente não tinha nunca uma noção exata do que havia acontecido, mas a gente já sabia que... Eu falei com o Paulo Soares aquele dia, momentos antes de começar a transmissão, saindo do Albert Einstein, no estacionamento do Albert Einstein, para dar um panorama da situação que envolvia o nosso querido Osmar Santos, o pai da matéria. Foi uma comoção. Foi, gênio. Osmar Santos, gênio da história, gênio da raça. Inspirou tanta gente. Galera, e segue inspirando.
Não, é genial. Aliás, ele tentou, ou pelo menos ele fez uma transição que você fez e fez muito bem. Pois é, perguntam para mim assim, eu sempre me pergunto, pô, será que é mais fácil narrar na televisão? Eu falo, gente, não é mais fácil narrar na televisão. As duas coisas, elas exigem, talvez de um modo diferente, não de uma técnica, né? Mas você tem que se adaptar a esse mecanismo. O narrador de televisão não pode ter a velocidade que ele tem no rádio. A gente viu agora há pouco a tua narração aqui no gol do Marcelinho. Porque você vai brigar com a imagem. A descrição, quem está fazendo é a própria imagem. Como é que foi para você essa transição? Como é que foi isso para você, Luiz? Então, a transição, ela foi assim, um pouquinho mais difícil do que ela seria hoje em dia, porque o jeito de fazer televisão, quando eu fui para a TV, ou seja, há 22 para 23 anos para a TV Globo, eu já tinha feito TV na ESPN com o Trajano. Então, eu tinha passado por uma experiência com o Trajano, com o Paulo Soares, com o Milton Leite, com o Nivaldo Prieto, de um aprendizado muito poderoso, entendeu? Eu não narrava muito evento, mas narrava, inclusive outros esportes. Eu fui contratado por causa de um boxe, inclusive, na TV Globo, e depois por causa do Santos e São Paulo, no Pacaembu. Foi mais por causa do pré-hora, que choveu muito, o jogo foi atrasado em 2 horas, da abertura, que a gente ficou lá, eu, o Bassan e o Casagrande, fomos os 3 depois para a TV Globo, né? Realmente, muito abraço aqui, Michel Jabur, que legal, ou Jabur Michel, enfim, Luiz Roberto, narrador que deixa o Partido Mengão mais emocionante, Goiânia, Goiás, já vou completar aqui a história, gente, do jeito de falar, né? Até meia-noite não vai dar, Luiz. Nossa, gente, Joinville, Santa Catarina, que dupla, valeu garoto, grande abraço, enfim, muita gente, eu gostaria de poder mandar abraço para um por um aqui, ficar só mandando abraço, mas não conto história para que vocês possam se divertir um pouco, né? E aí, naquele momento, quando eu fui para a TV Globo, o jeito de fazer na TV Globo era mais maneiro. Os bordões não eram bem-vindos, era só uma coisa ou outra, uma coisa pontual, e muito imagem. Então, evidentemente que, para ficar na segurança, eu não vou me arriscar naquele momento, né? Eu fui piano, né? E aí fui me soltando aos poucos e tal, e num dado momento, a gente passou a ter uma liberdade editorial de se reinventar ali a partir de 2011, 2010, 2011, 2012 mais, 2013 para valer, 14 então foi o auge dessa coisa, vamos se reinventar, a percepção das pessoas mudou. O que eu pensei comigo? Eu falei, bom, eu tenho aqui um gás que eu tinha no rádio, que eu posso trazer um pouco para cá, né, e fazer algo mais perto das pessoas, e aí foi o caminho que eu trilhei a partir de 2012, 2013, e acho que a partir de 2016 realmente eu encontrei esse jeito atual, com um aprendizado mais profundo ali em 17, eu ousando mais, sendo incentivado inclusive a usar mais, e acho que em 2018 a Copa acabou me dando o que eu fazia uma vez por semana, comecei a fazer todo dia, as pessoas percebendo, pô, esse cara mudou o jeito de narrar, tá mais solto, mais elétrico, mais emotivo, tá usando os bordões, e foi legal, e acho que mas é um sofrimento, porque o veículo é muito diferente. A gente é um adereço da imagem, a gente dá vida à imagem, como você abriu, inclusive, a sua pergunta. Então é muito diferente, Rogério. Não é a mesma coisa, não é o mesmo veículo. O rádio na TV não funciona, principalmente o texto. São outras palavras. Porque o rádio, o texto é como você criando a imagem para o ouvinte. A televisão, o cara está vendo a imagem, você está dando vida à imagem. Então o texto é diferente, né? Embora hoje a gente tenha se aproximado no jeito de falar e tal. Saudades das suas narrações épicas, Isaías, grande abraço, com fé no pé. Sargento Pedro, John Lima, alô, Piauí. Professor Bruno Leonardo. Que legal, rapaz. Olha, que legal, quanta gente. Maranhão. Sargento Pedro, é isso aí? Alô, Sargento. Sargento Pedro, aí, rapaz, eu sou o capitão, o capitão é outro. Capitão, eu vou falar do capitão não, porque não tá legal. Alô, Rogério Aquiles, capitão Rogério Aquiles. Grande Rogério, trabalhei com o Rogério também. E aí meu filhinho de 1 ano, o Enzo Gabriel, já é apaixonado, eu você que tá, gol do Mengão, sabe de quem? Enzo Gabriel é o nome da emoção, bailarino da bola. Félix Santana, alô, Felipe. Rio das Ostras, grande abraço.
Passou rápido ali. Acho que ele é de Matão, pelo que eu vi. Matão, uma história de Matão. Matonense jogou até pouquinho atrás, a primeira divisão. Matão era do teu lado, pô. Ele tá lá, perto de Araraquara. E aí aprendi muito com o Osmar, né? Você tinha perguntado sobre trabalhar e a transição, e aprendi muito com o Osmar. O Osmar também fez uma passagem pela TV, ele se adequou, acabou, a TV tinha pouco evento, aí o Osmar foi fazer um programa na TV Manchete, narrou na TV Manchete, inclusive, né? Narrou uma edição de eliminatórias, as eliminatórias para a Copa de 94. O Osmar Santos e equipe, eles narraram na TV Manchete. Aí ele fazia o Guerra dos Sexos na TV Globo, depois fazia um programa de entrevistas na TV Manchete. Copa da Globo, né? Copa de 86, né? Copa de 86, narrou na TV Globo, Jogos do Brasil mesmo. E foi maravilhoso, né? Maravilhoso, assim. Porto Seguro, Bahia. Porto Seguro, um lugarzinho. Iguaba Grande, grande abraço aí, Iguaba Grande. Porto Seguro é maravilhosa. Sorocaba. Gente de todo lugar, cara. A gente fica meio que viajando, né? Lembrando dessas cidades, alguns lugares que a gente já esteve lá, o estádio que a gente foi fazer. Ô Luiz, me fala uma coisa. Assim, sem citar nome, porque acho que é até indelicado, sei lá. Mas tem algum lugar que você tenha ido que eu falo assim, eu não quero voltar mais aqui para narrar jogo? Ou pelo rádio ou pela televisão? Você não quer voltar porque aqui eu sofri, aqui eu não consegui falar, aqui me encheram a paciência, aqui eu não enxergava nada. Tem, né? Encher a paciência não tem, mas que tem um monte que eu saí dizendo, puxa, se Deus quiser, eu não vou ter a incumbência de voltar nessa cabine horrorosa, né? Porque isso esse time ganha bastante televisão. Pode, não, tomara que quando escalem outro então e tal. Tem, sem dúvida que tem. Do ponto de vista de cidade, hoje é difícil. Nossas cidades são todas elas muito parecidas, né? Assim, eu fui fazer jogos em lugares assim, que a gente vai muito pouco e que são cidades incríveis. Mas vou fazer um jogo em Mossoró, que surpresa agradabilíssima, né? Petrolina, Juazeiro na Bahia, que fica na divisa com o eu fui conhecer, né? Que você passa pela ponte da Independência no Rio São Francisco. Então são lugares incríveis, assim, que você fala, nossa, que privilégio estar aqui, né? A pessoa está falando lá de Natal, Fábio de Natal, pô, Natal fala sério, Natal sempre... Eu fui na época do Estádio Antigo, em 1982, e o comentarista era o Morsa. Garoto, era o Morsa. A Cristina Pernambuco aqui, ó, um abração para Pernambuco. Uma coisa que me perguntam muito, e vale para nós dois, é assim, você prefere tubo ou prefere estádio? Estádio, né? Não, estádio para mim é unanimidade. Estádio... Se eu puder escolher, dependendo do lugar, estádio. Mas tem estádios que não dão pra gente nenhuma infraestrutura, nada. Você não consegue sequer botar um caderno para anotar a escalação. Por incrível que pareça, ainda hoje, em 2020, tem estádio de futebol de times que jogam divisões de respeito e eles não oferecem essas condições, né? Tem estádio que você vai trabalhar, que, por exemplo, as cabines de rádio e as de TV também. Eu conheço casos, e você vai confirmar, em que a TV não manda pessoal de cabine, porque não tem como colocar no estádio. Então não tem essa, não está mandando às vezes, porque não tem como. O estádio, ele tem que ter as câmeras para mostrar o jogo, e o pessoal de cabine vai ficar no estúdio, no Rio ou em São Paulo. Isso também acontece com rádio, né? Por exemplo, vou só para mandar um abraço aqui, vou dar um exemplo de um lugar que eu adoro de trabalhar, que é o estado do Bangu. Professor Leonardo, ele era o técnico do Patativas na final da Taça das Favelas do ano passado. Eu adorei, professor. Foi um jogo de alto nível, foi um projeto lindo que a TV Globo fez com a Taça das Favelas em São Paulo, a Taça das Favelas no Ceará, no Rio. E a ideia para esse ano era que a Taça das Favelas fosse ampliada com uma grande final, com esses campeões estaduais fazendo a Taça das Favelas Brasil. Mas por conta do coronavírus, talvez o calendário já está muito prejudicado, né? Talvez não ocorra esse ano, mas ano que vem, se Deus quiser, com uma vacina, meu filhinho de 1 ano, o Enzo Gabriel. Já mandei aqui um sabe de quem do Enzo Gabriel. Iguaba Grande está com a gente. Patos, Paraíba. Maravilha. Galera falando, gol foi na Copa, foi ficando, e muita gente fala, continua que é legal, ao invés de só o ó direto, faz um muzinho antes. Beleza. Vocês vão falar do Silvio Luiz? Vou falar do Silvio Luiz, tem que falar para você. Tem que pedir licença. Tem que pedir, porque um cara é um gigante. Enfim. Tem uma linguagem diferente, né? Agora, tem, totalmente. Mas genial.
E o time já passou dos 80 e está aí firme na atividade, tem que ser aplaudido de pé. Então, e como você fala de cabine, na televisão, porque a gente tinha rompido falar aqui, mandar um abraço pro pessoal da Taça das Favelas, cuja final foi lá no Estádio Proletário em Bangu. No caso da televisão tem um outro componente, a gente tem que aparecer no vídeo. Então, se a cabine for muito desconfortável, não cabe a distância da câmera. Então, às vezes a gente não vai no estádio, não é porque a gente discrimina, é porque não dá para colocar a câmera e você lá fazer. Porque o futebol na televisão hoje, ele tem a transmissão do jogo e os programas, que são o antes, o intervalo e às vezes o depois. Então é um programa, é como o Globo Esporte ali o intervalo. Né? Isso, o pré e o pós. Então, e além de tudo, se não tiver o mínimo de condição de temperatura, se for num lugar muito quente, que você, aquele negócio que tem a laje e tal, você fica derretendo, você não pode ser plugado, você não pode aparecer na televisão. Então tudo isso às vezes nos tira desses lugares. Há estádios, sim, como você disse, que tem hora que eu falo, puxa, se esse jogo for transmitido do estúdio, eu estou preferindo, porque eu vou ter um pouco mais de conforto e não vai ter esse transtorno de ter que tirar a camisa na hora do jogo e tal. Perde a precisão, perde a visão, por exemplo, quando você vai cobrar o escanteio, o cara que está na meia-lua da grande área não está no vídeo, tudo isso você vê no campo. Bom, isso não há dúvida. Agora, historicamente, meus amigos, por que muita gente me pergunta, por que os locutores têm tanta bronca de narrar? Não é bronca, é que até 2010 é o divisor de águas, a gente tinha a televisão analógica, como o jogo que está passando no Sport TV da Copa de 82. Era difícil de reconhecer o jogador. E a gente está falando da Copa de 82, que os caras são bem definidos. Mas você olha para o time da Rússia, se o cara não virar as costas para o número, e às vezes não dá para identificar um número, o 8 é igual ao 9, você não sabia quem estava com a bola. E tem time que tem um número invisível. Bom, isso aí é um outro problema, que isso no Brasil né? Os caras falam, não, mas está indo contra a tradição. Não. A Inglaterra o cara faz uma camisa para ensinar o São Paulo Fashion Week, não para jogar futebol, pô. Tem isso de cor e faz... tá louco. Desfile de moda. Desfile de moda. Então tem uns lugares sim. Aí em 2010, quando houve essa mudança, eu cheguei para a Copa da África do Sul, e aí tô andando lá no IBC, e meu primeiro jogo ia ser narrado off-tube, porque a gente vai para a Copa e nem todo jogo a gente vai para o estádio. Em 2 Copas eu fui em praticamente todos os jogos nos estádios. A Copa da França, que eu fui em todos, e a Copa da Rússia, que eu fui mais da metade dos jogos que eu narrei para os estádios. Porque não dava, deslocamento na Rússia era muito difícil. Samara, por exemplo, que são 4 horas de voo, tem até fuso horário para Moscou. Se você bota o cara para viajar, o cara narra um dia sim, um dia não. Aí não dá, você tem que levar 80 caras para narrar. Mas enfim. Se tiver tempo para subir para descer, você não chega, pronto. Não chega. Como foi a Copa no Brasil, que a gente meio que dividiu as viagens, você fazia um jogo em Manaus, aí o seguinte era em Cuiabá, o seguinte era em Belo Horizonte, para fazer um caminho. E aí quando eu cheguei na Copa da África do Sul, até um companheiro que trabalha na TV Globo hoje, é das cabeças mais importantes da tecnologia. Hoje quando a gente fala tecnologia não é só engenharia, tá? Tecnologia engloba engenharia, TI e tudo mais. Que chama Antônio Gueiros, que a gente chama de Gueiros. Quando eu chego no centro de imprensa, eu vou lá reconhecer a área, sabe como é que é narrador, né? Vai ver a mesinha, onde vai botar o cronômetro, onde que eu vou colar a classificação e tal. Não é brincadeira não. Aí eu olhei para o monitor, ali vi uma imagem perfeita, eu tomei um susto. Aí eu falei para ele, Gueiros, o que é isso? Ele falou assim, essa é uma imagem que já está sendo gerada, é que as pessoas ainda não têm monitor de HD, então a gente não está fazendo a geração total o tempo inteiro em HD, mas ela já existe. E perguntei para ele, e não dá para botar aqui na hora de narrar off-tube? Ele falou, eu preciso de um tempo para pensar. Ele levou 48 horas estudando um processo para conseguir dar sync a voz ficar junto com o jogo, porque não dava, o HD chegava muito depois, a narração chegava antes. E aí ele conseguiu. E aí narrar off-tube virou um prazer, porque a imagem HD é perfeita. Né? E aliás, não precisa ser um monitor grande, um monitor que a maioria das pessoas tem em casa, um monitor de 21, 25 polegadas, você está muito bem servido, muito bem servido. E a gente, Canhão, a gente é de uma geração, ou então de uma parte, digamos assim, e eu respeito todas, né? Que a gente preza muito pela fidelidade do cara que está com a bola, né? Então essa coisa pra gente é importante, né? Pessoal de BH, ó. Quando a gente fica bravo, eu sou assim, sabe, né? Eu fico. Luiz Roberto, boa tarde, sou aqui de BH, você fez uma live também, que você faz uma live também com o Mário Henrique Caixa, deputado Mário Henrique Caixa. Você sabe que o Caixa, rapaz, uma vez, alô Belo Horizonte, o Caixa, que veio de gritar gol depois ele fala Caixa, e aí grita o gol,
independentemente dele ser deputado nesse momento, nada a ver com campanha aqui, ele sabe disso. Mas uma vez eu estou narrando um jogo em São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e de repente eu olho atrás da cabine, tem um sujeito compridão, magrelo, me olhando narrar. E ali, beleza, o cara tá ali, enfim, beleza. Quando acabou o jogo, ele se apresentou, era o Mário Henrique. Ele sonhava em ser um grande narrador e dizia que gostava muito do meu trabalho naquela época. E eu não vou esquecer nunca disso. Grande caixa. Mais um que está aí até hoje na estrada arrebentando. Você estava falando essa questão de qualidade de imagem. Eu não sei se você vai se lembrar daquela foto que lá a gente está com o Armando Nogueira, com Realinho, Luciano. O Reale com o Luciano, com o Silvio Luiz, o Choquito está lá, operador da Jovem Pan. Em 2006, em Munique, no IBC, tinha um cinema lá que tinha imagem em HD. Você lembra? Você sabe que em 98, eu lembro, em 98, olha só que responsabilidade. Em 1998, na Copa da França, eu fui para o Parque dos Príncipes, que é o estádio do PSG hoje, né? Narrar um jogo que foi transmitido direto da França para uma sala especial no Jardim Botânico no Rio de Janeiro, para os donos da TV Globo, e alguns convidados especiais, que era uma avaliação da tecnologia HD, né, que é Hard Definition. Olha, Rio e Casagrande, foi um jogo Coreia e Chile, foi 2-2. E aí você sabe que eu nunca vi essa, digamos, seria fita, mas hoje seria o DVD desse jogo, né? Mas foi o jogo que eu fiquei mais nervoso na minha vida. Chegando, fazia 4 meses que eu estava lá, vai narrar um jogo pro doutor Roberto, tá louco, rapaz. Era uma audiência qualitativa, digamos assim. Louco, tá. Que responsa. Mas aí o meu diretor falou assim, Roberto, você narra igual, não se preocupe. Você foi contratado porque a gente está acreditando em você, garoto. Vai lá. Então, sabe quem, Maranhão? Tá aqui com a gente. Fala, Canhãozinho, querido. Eu vou contar um episódio, você vai confirmar. Eu narrei um pouquinho de Série B de Campeonato Brasileiro em 2004 na TV Record aqui em São Paulo. Eram jogos que só passavam para São Paulo. No ano anterior, jogavam Palmeiras e Botafogo, eles subiram, voltaram para a Série A. Olha aqui, um abraço para o Josué, presidente da Federação Sergipana de Futsal, na Rede Futsal. E já tive o Zico de comentarista de futsal. Tá, só para você ter uma ideia. Só isso. Tá certo. Vai, Canhão, te interrompi. Aí, eu fazendo Série B na Record em 2004, eu fazia jogos à tarde na Jovem Pan, domingo, e 11 da manhã eu narrava tubo aqui na Barra Funda, na Record. Eu, Calçade, Fatioli, ela foi repórter, Roberto Tomé estava lá na época. Aí, cara, me escalaram para um jogo em Jundiaí, Paulista e Ceará. Luciano do Vale estava na Record, 2004. 11 da manhã no Jaime Sintra, Paulista e Ceará. Morava em Americana, peguei meu carrinho, fui para Jundiaí, à tarde de um jogo aqui em São Paulo. Falei, bom, já estou no meio do caminho, 1h30 da tarde, chego em São Paulo, vamos embora. Só que eu cheguei no campo no Jaime Sintra, no pessoal da TV Clube de Ribeirão, que fazia a geração, e eu tô vai, tudo bem, parará, meus monitores ali, 2 monitores, né, Luiz? 2 monitores, do meu lado ali, 2 aqui pro comentarista, que era o Calçade naquele dia, e eu aqui, né, eu só narrei tubo até hoje, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou narrar no campo ou eu vou narrar olhando pro monitor? Porque eu tô com medo, né? O que eu vou fazer? Será que se eu falar e não tá mostrando a imagem, sabe aquela preocupação, eu tô dizendo uma coisa e o cara não tá vendo em casa? Pô, tá louco? Eu não tô vendo. Pertinente. Falei, eu preciso acertar isso aí. O que fiz eu no primeiro tempo? Por conta própria. Me atentei mais ao monitor. Tem muito mais ao monitor aqui. O campo tá aqui, tô olhando, visão periférica legal, tô vendo aqui. Mas tô mais aqui no monitor, tá? E na coordenação, tá tudo certo, ninguém não me falava nada, eu dava as deixas lá, e logo mais, chega lá, tem 8 da noite, tal coisa, assista amanhã um filme, novidade, lançado Titanic, essas coisas, sabe? Tô lá, fazendo propaganda do negócio. Acabou o primeiro tempo, e naquele domingo, eu me lembro muito bem, ainda tinha a Eurocopa, aquela que o Felipão foi visto com Portugal, que a TV aberta tinha no Brasil com a Record. O Luciano narrava os jogos da Eurocopa. Tem um Gustavo aqui dizendo, Luiz Roberto, estão falando do Porto, já teve no Dragão, já tive no Novo Dragão, mas não com jogo. Fui aí visitar para conhecer. Completa, agora que a história tá boa. Manda coraçãozinho aí, galera. Manda coraçãozinho. Isso aí, vamos lá, olha. Coração, gostei. Essa galera é demais. Vamos lá, garoto. Eu vou fazer umas 10 por mês com você. Aí, Edu, emociona. A gente faz.
Rapaz, toco meu celular tijolão, tava assim na cabine, toco lá o Luciano do Vale. Eu tinha amizade com o Luciano, falava com ele. Atendi o telefone, era o Luciano do Vale. Falou, rapaz, para de narrar o jogo olhando pro monitor. Tá chegando tudo atrasado. O que você tá vendo aí é o que já chegou aqui, entendeu? Então você tá narrando atrasado. Esquece o monitor, é só para você pontuar alguma coisa. Se alguém diz, olha lá no monitor pra você ler lá um caracteres que tá chamando alguma coisa, tal. Mas o Rogério... O Luciano do... Agora eu pergunto... Aí sim, eu falei, caramba, velho, o Luciano do Vale tava no hotel, esperando ir pra TV para fazer o jogo dele, e me ligou. Aí quando as pessoas falam do Luciano, eu tenho lembranças maravilhosas dele. Maravilhosa, eu também. Foi só o Luciano do Vale que... esse dia dessa foto... Eu fui amigo do Luciano na parte, digamos, final da vida dele. Nos últimos 15 anos a gente ficou muito amigo. Depois que ele foi viver em Porto Alegre, todo jogo que eu ia para Porto Alegre, se o jogo fosse domingo, o Luciano não tivesse naquele jogo, tivesse no outro, ele só vinha para São Paulo no domingo. E a gente ia jantar no sábado, cara, incrível. Adorei os coraçõezinhos, cara, que legal, cara, que carinho desse povo. Puxa, toda coisinha aí. Não, é demais do que a gente merece. Mais do que a gente merece. E Canhão, porque é o seguinte, gente, para explicar para vocês. Se a gente estiver no estádio, não adianta a gente olhar na televisão, naquela imagem que você está vendo em casa, que é a imagem que você sintoniza da TV, porque ela vai ter um atraso em relação ao que está acontecendo, que isso é enviado para o satélite. Por isso que tem 2 monitores. Um é o que a gente chama de PGM, que é o programa, é o que está ali, é esse que tem que ser olhado. No outro você olha quando... É o ao vivo. O outro você olha quando o coordenador... Eita! Oi, Luiz. Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Rapaz, eu agora não... Deu uma congelada. Não tô te ouvindo. Tô fazendo leitura labial. Não... Alô, Central, fala com o estádio. Não voltou, Luiz. Vamos reconectar? Puxa vida. Agora voltou. Opa, tá me ouvindo? Voltou. Tá me ouvindo? Tô. Então, essa história do monitor é bem isso, né? E aí é o seguinte, para você que quer narrar na televisão, você que tá aí com a gente, quer ser narrador de televisão. Então, primeiro de tudo, é o monitor, que é a imagem que está saindo do estádio para ser enviada para o satélite, lá para a televisão, para a sede da televisão. Esse é o monitor que você narra, porque ele está sincronizado, ele está real time, tempo real com o campo. Agora, eu, Canhão, depois de muito tempo, aprendi que é o seguinte, eu narro no monitor. Eu olho para o campo quando a bola se aproxima da área. Porque aí não tem jeito, é o que vai estar no ar em casa. Sim. Só que aí, eu hoje em dia, claro que conto com os companheiros que trabalham, os nossos companheiros maravilhosos. Eu boto o monitor normalmente aqui assim, ó. Então, o meu campo visual, eu tô aqui, olha ali, olha ali, só de levantar e abaixar o olho. Tá na tua visão periférica. Tá na minha visão periférica, entendeu? Porque é óbvio que acabou o lance, você vai olhar no monitor, porque vai entrar replay, o cara vai plugar um jeito engraçado na torcida, vai mostrar a reação do treinador, se ele gostou ou não. Você tem que falar isso. Então, vai mostrar, claro, vai mostrar a personalidade que está lá no estádio, né, que botou a mão na cabeça, o cara chutou errado, e assim sucessivamente. Então, realmente, narrar na televisão tem todos esses ingredientes que são diferentes de narrar no rádio. Mas, na minha opinião, é difícil igual. Não, concordo com você, por isso que eu digo para todo mundo que pergunta, olha, não tem essa de um é mais fácil, outro é mais difícil, não tem. Às vezes não dá certo um narrador de rádio na TV. Como eu acho muito difícil, o narrador de TV, aí eu acho que essa volta, Luiz, pro rádio, do narrador de TV, volta não, né? O cara se fez na TV para passar pro rádio, aí eu já acho um fio desencapado na vida dele. Ele vai ter primeiro com a questão do ritmo, né?
Não, é isso. O ritmo é o mais difícil. Sem dúvida é o mais difícil. Porque ao contrário, porque eu acho assim, Canhão, o sujeito, se amanhã o cara falar, Luiz Roberto, vai escrever num jornal. Eu sou jornalista, vou escrever no jornal mesmo, entendeu? Alô, Paulo Vitor, quem é campeão domingo? Brasil, Alemanha. Acho que vai ser 2-0 pro Brasil, né? Eu fiz alguma bobagem aqui, conectei o Skype junto com a nossa live. Mas vai ganhar, bom, aqui a TV Globo vai passar a gente antigamente chamava de VT, né? Porque era videotape, né? Na íntegra de Brasil e Alemanha, com narração original do Galvão e tal. E vai ser domingo na hora do futebol, esse Brasil e Alemanha de 2002. Então, assim, quando o cara vai de um veículo para o outro, ele não pode querer fazer o veículo que ele estava fazendo no outro. Sim. Então, se você sair do jornal e for para a revista é como se fosse uma sequência semanal. Se a revista fosse semanal, evidentemente. Ou se for mensal, é uma reportagem contando uma história toda. É completamente diferente. A revista semanal tem um tom meio interpretativo do repórter que escreve. Do jornal diário, não. Ele só traz a notícia. Então, o cara do rádio que vai para a TV, que acha que o jeito que ele narra no rádio vai dar certo na TV, e vice-versa, provavelmente ele não vai se dar bem, não. Essa mudança já é muito complicada, eu já acho muito difícil. Você não chegou a ser repórter, você foi direto para narrar, né? Não, eu fui repórter, e sabe por que eu fui repórter? Estou sentindo falta dos coraçõezinhos, não sei se a minha tela travou, mas enfim, Não, tem coraçãozinho aí, estão vindo, estão chegando. Então. A minha tela aqui, eu fiz uma bobagem qualquer, mas o importante é que vocês estão me vendo e ouvindo, isso é o mais importante. Eu dei 2 cliques, esse fone sem fio, assim, 2 cliques aqui, ele para uma coisa para fazer outra, 2 cliques aqui para baixar o volume, aquelas coisinhas de internet, de tecnologia. Como a gente fala, é muito botão, é muito botão. É muito botão, até que eu me considero relativamente bom com os botões. Mas, onde é que a gente estava mesmo? Você foi repórter também. Fui repórter. Eu fui repórter lá atrás, em São João da Boa Vista, no rádio e no jornal, e depois na Rádio Globo, durante muitos anos, acompanhando a Fórmula 1, a gente fazia a cobertura da Fórmula 1 como repórter também. No domingo a gente narrava a corrida, mas durante a quinta, sexta e o sábado, e o próprio domingo, depois da corrida e no antes da corrida, a gente tinha que fazer as entrevistas, gravar os boletins. Você viajava sozinho, não era isso, Luiz? Também você viajava sozinho, né? Sozinho. Você, Nilson César, Éder Luiz, não é? Que as rádios do Brasil que faziam. O Éder não viajava sozinho, o Éder tinha o Edgar Melo Filho com ele. É verdade. Eu viajava sozinho, mas tinha no domingo eu tinha o Henrique Cardão, que era um comentarista que morava em Portugal, que comentava a corrida. Inclusive no fim de semana da morte do Ayrton Senna eu estava em Imola, né? Então, enfim, aquele fim de semana terrível, que aí vale uma outra live pra gente falar só daquilo e tal, que é até triste, embora a história jornalisticamente falando seja muito rica, né? Porque eu tava com o telefone celular, só eu tinha um telefone celular que era desse Henrique Cardão, que tava inaugurando. O esquerdo tá com a gente aqui, viu? Passou rápido aqui, ó. Pô, Roberto Carlos é um querido, cara. Roberto, ô, Mário Caixa, lá o Caixa. Grande Caixa. Meu parou de atualizar, você tem que comandar aí os alôs. Grande, uma Caixa! Garoto. Roberto Carlos lançou um vinho com o rótulo dele. Não dá pra fazer com 3, aqui a gente podia fazer um 4, fazer uma... Não dá. Por favor, você que é dono dessa tecnologia, nos permita isso, por favor. O Instagram só podem 2. E aí, 1 hora de duração. Daqui 3 minutos vai cair, inclusive, né? A gente vai ter que encerrar. Mas, e aí naquele fim de semana eu estava com esse telefone celular do Henrique Cardão, ele estava com o telefone, estava começando o roaming internacional. Na Europa estava começando naquele fim de semana de abril, maio de 1994. E era o roaming internacional. E aí na sexta-feira teve um acidente com o Rubinho. O Rubinho teve um acidente gravíssimo. O mercado vai mandar vinho pra gente. Esperamos os vinhos, hein? Garoto! Tive na Espanha, rapaz, eu passei por um triz do início da epidemia na Espanha, eu estive lá agora passeando de férias. Voltei da Espanha dia 20 de janeiro, cara, eu voltei da Espanha. Daqui a pouco tem aquela contagem regressiva pra gente parar aqui, né? A gente tá na tua mão, que aqui pra mim a gente termina agora. Precisamos fazer uma outra, pô. Vamos marcar? Vamos marcar. Tô com mais ou menos umas 80 marcadas, nós vamos ter que consultar a gente. A gente volta. A gente vai voltar.
E aí, nesse fim de semana, então, como repórter, eu tive que botar o telefone celular lá pro Senna falar sobre o Rubinho, que tinha batido com as mãos para fora, grande Rubinho. O Rubinho tá sempre com a gente também. E aí entrevistei o Rubinho com esse telefone dentro da UTI do hospital onde o Ayrton Senna morreu. E aí no domingo, quando a médica anuncia que o Ayrton Senna morreu, eu sou o único ao vivo com o telefone, né? Então eu me considero repórter na essência e também na atividade, por conta dessas passagens bem marcantes aí. É isso aí. E eu dividi a quarto com Cândido Garcia nessa cobertura. Cândido Garcia, grande, bico fino. Morreu antes da hora, Pentelho. Porra, xingo ele toda hora que eu lembro disso. Carlos, um abraço, hein? Grande Roberto, um abraço, querido. Fenômeno. Tá dizendo que está aprendendo muito com a gente aqui. A gente está aprendendo a bater falta também, os dois. Aprendendo a viver com o Roberto Carlos, embaixador do Real Madrid. Aliás, eu estava na Espanha quando ele veio da Arábia, ou do Catar, dos Emirados, com o troféu da Supercopa Espanhola, ele trazendo, porque ele realmente é o embaixador para sempre do Real Madrid, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid e do futebol brasileiro. Não é porque ele está aqui com a gente, não. Esse é um fenômeno. E aquele gol do Tournoi de France, de 97, eu narrei na Rádio Globo, hein? No jogo contra a França, que é a maior curva da história de um gol do futebol mundial. Roberto Carlos está falando agora, eu vou ao vivo com o Ronaldo, Beckham, Figo e Cacilhas. Você não quer participar da nossa? Tá bom. Vamos encerrar então, porque a audiência depois acabou, vamos encerrar. Vamos todo mundo para a live do Roberto Carlos então agora. Todo mundo para a live do Roberto Carlos com o Beckham, quem mais? Figo e Ronaldo Fenômeno, só isso. Meu Deus, nossa, Roberto, você jogou mais que eles todos. O Ronaldo não vai gostar muito, mas fenômeno. Não está ouvindo, o Ronaldo não está vendo, não tem problema. Figo foi o melhor do mundo, o Ronaldo foi o melhor do mundo, o Roberto Carlos poderia ter sido e Beckham também. Discrimina o David Beckham, jogou pra caramba. Luiz, quero te agradecer demais, cara. Pô, foi uma honra. Agora, vamos marcar, você tá com as 80 agendadas? Eu acho que a gente vai ter umas 81 datas aí logo, a gente vai dar um jeito. Tá bom? Tenho dito o seguinte para os queridos amigos, não dá, porque amanhã, por exemplo, eu tenho Redação Sport TV às 10 horas da manhã, por videoconferência, mas estamos trabalhando, tem que se informar e tal. Claro. Mas eu tenho dito para os amigos queridos o seguinte, nesse momento eu passei a atender só narrador. Porque senão os narradores a gente tem que ter uma confraria, né? Aliás, estou devendo um vídeo para o Marcelo do grande Marcelo do Ovo, vou mandar o vídeo para vocês. Marcelinho, um abraço. Canhão, obrigado, querido. Eu que agradeço, de coração. Sou seu fã, cara. Você é um cara maravilhoso. Tá bom? Que é verdadeira. Bom trabalho, parabéns por tudo. Para nós todos, um grande abraço. Um abraço para todo mundo que esteve com a gente aqui. Contório Neto, craque Neto, você quase caiu na embaixadinha hoje que eu vi. Eu vou querer jogar bola com os caras também, não. Eu vacilo, né, velho? Ficar quietinho, sentadinho no sofazinho, vou querer fazer graça e me lasco geral, né? Mas nós caipira tentamos mesmo, né? Ganhamos o primeiro Big Brother, aí não deixaram mais participar. Se participar, ganha, pô. Aí ninguém segura, já que deixa, nós somos forgados, como nós falamos interior. E o Neto de Santo Antônio de Posse, rapaz. Fala sério. Grande coisa. Neto Locke. Caipirinha. Luiz, uma honra. Beijo, um abraço, irmão. Obrigado. Grande Luiz Roberto Demúcio. Figura maravilhosa. Cara do coração fantástico. Ô, gente, um abraço para todos vocês, tá? Logo eu vou trazer de volta o Luiz aqui. É promessa, a gente vai voltar a falar com todos vocês. Uma honra. Amanhã tem mais, hein? Amanhã eu posso dizer que vai ser uma grande live. Grande. Eu só queria dizer a vocês que eu estou preocupado se ele vai caber aqui na tela. Se ele vai caber aqui.